Anos atrás, a polícia italiana prendeu Salvatore Lo Piccolo, o cabeça suspeito da máfia siciliana. Eles encontraram uma lista de 10 mandamentos que parecem ser um guia para o comportamento dos membros da máfia. Neste vídeo explicarei algumas das regras encontradas neste documento, bem como outras não mencionadas aqui que a máfia é conhecida por aderir. Por décadas tem sido uma regra não escrita de que a máfia apenas se comunica de boca em boca. De acordo com Enrico Bellavia, um jornalista baseado em Palermo, todos eles conhecem as regras e por gerações a máfia sempre evitou a comunicação que não fosse boca a boca. Isso significa que um documento direto listando mandamentos seria uma violação dessas leis antigas. Ironicamente, isso se tornaria o documento de Lo Piccolo, uma violação das referidas regras. No entanto, especula-se que a lista de Lo Piccolo pode ter sido destinada em parte a controlar alguns dos membros mais jovens e extravagantes da máfia, que dirigem carros chamativos e exibem sua riqueza e poder. Como você pode imaginar, atrair esse tipo de atenção não é ótimo para os negócios. Quando há uma rixa de sangue entre duas famílias ou clãs, também conhecida como vingança, a responsabilidade de manter a vingança geralmente recai sobre o parente masculino mais próximo de quem foi morto ou injustiçado. Mas outros membros da família podem assumir o manto também. A vingança geralmente começa quando uma família acredita ter sido atacada ou insultada ou injustiçada por outra, levando muitas vezes a um ciclo de longa duração de violência retaliatória. Às vezes a violência é geracional, como provocação contínua e retaliação, fazem com que seja quase impossível acabar com a vingança pacificamente. Vinganças entre diferentes clãs da máfia geralmente recomeçam ao matar, desonrar ou insultar alguém. Seus parentes declaram uma vingança e buscam vingança matando ou de outra forma punindo os culpados e seus parentes. É muito fácil encontrar-se no meio de uma vingança. Apenas um grupo pode esperar controlar a insensata violência e são conhecidos como comissão. A palavra da comissão é lei. Se você pensou por um segundo que as famílias mafiosas operam sem qualquer tipo de estrutura, cara, você tá bem desatualizado. Para prevenir o tipo de violência que você vê nas ruas entre gangues rivais, as famílias mafiosas nos Estados Unidos estabeleceram o que é conhecido como comissão. A comissão governante da máfia italo-americana foi formada em 1931 por Charles Luque Luciano, após a Guerra Catalamarense, que foi uma sangrenta luta pelo poder em Nova York em 1930. A comissão substituiu o título de Capo di Tutti Capi, chefe de todos os chefes, por um comitê governante com um nome muito menos impressionante. Consistia nos chefes das 5 famílias de Nova York, os chefes do Chicago Outfit e os líderes de outras famílias menores. O propósito da comissão era supervisionar todas as atividades da máfia nos Estados Unidos e mediar conflitos entre as famílias para evitar assassinatos nas ruas. Todos os negócios e ações relacionados à máfia têm que ser aprovados pela comissão, que supervisiona todas as atividades. Mesmo se os criminosos mais B10 têm burocracias, sua palavra é lei, e eles foram bastante eficazes em parar guerras e disputas mesquinhas, o que de outra forma seriam gangues desorganizadas de criminosos. Isso não quer dizer que eles não permitam o derramamento de sangue de vez em quando, especialmente quando se trata de vendetas. Às vezes essas famílias criminosas simplesmente não conseguem se dar bem e superar problemas, então precisam retaliar. Se essas vendetas forem deixadas sem controle, podem rapidamente se transformar em uma guerra. E é aí que a comissão entra. Não, eles não estão aqui para parar os assassinatos. Isso seria tolice. Eles apenas aprovam certas retaliações para evitar começar um conflito maior. Isso pode surpreendê-lo ao descobrir que essa organização do crime organizado, cheio de assassinos durões, não é muito inclusiva. Se você quisesse ser um membro pleno da máfia ou homem feito, por qualquer motivo, você precisa passar no teste de ter ancestrais italianos. Embora você possa ser um associado da máfia, se tiver esse sangue italiano, você tem que passar no primeiro teste, que exigem lealdade, obediência, coragem e bravura, junto com uma série de outras qualidades que você normalmente não associaria a criminosos. Salvatore Lo Piccolo até fez uma lista de pessoas que não podem fazer parte da máfia. Qualquer pessoa que tenha um parente próximo na polícia, qualquer pessoa com um parente infiel na família, qualquer pessoa que se comporte mal
e não se apegue a valores morais. Se você de alguma forma passou em todos os testes iniciais, o ritual não é para os fracos de coração, pois envolve juramentos de sangue e um acordo para prometer sua vida à máfia e suas regras. A primeira conhecida conta da cerimônia de iniciação da máfia remonta a 1877 na Sicília. Para os induzidos, rituais seriam conduzidos na presença de outros membros e apresentados por outro membro. A associação é explicada, então o seu dedo é picado com uma agulha pelo membro oficiante, e algumas gotas de sangue são derramadas em um cartão com a imagem de um santo. O cartão é então incendiado. E rapidamente passado. Enquanto isso está acontecendo, o empossado faz um juramento de lealdade à família da máfia. Este é um ritual bonito e elaborado, que significa que um novo membro foi escolhido para ser responsável por seus irmãos e protegê-los. Se você não quer prometer sua vida a uma organização, ou você está com muito medo de agulhas para continuar com uma cerimônia, basta dizer que a máfia não é exatamente o lugar para você. Jurar fidelidade a uma família mafiosa significa que eles determinam o que você faz com seus amigos, sua família e até mesmo seu tempo livre. Salvatore Lopiccolo escreveu algumas instruções especificando exatamente como ele queria que seus homens se comportassem quando se tratava de tratar suas esposas também. Ele escreveu: nunca olhe para as esposas de seus amigos. Esposas devem ser tratadas com respeito, o que é bastante razoável, uma decência básica. Mas, então ele acrescentou, estar sempre disponível para a Cosa Nostra é um dever, mesmo que sua esposa esteja prestes a dar à luz. É muito fácil ver onde suas lealdades estão destinadas a chegar. Ele acrescentou regras destinadas a fazer um grupo de criminosos assassinos um pouco se assemelhar a membros honestos e respeitados pela sociedade. Não vá a bares e clubes. As nomeações devem ser absolutamente respeitadas. Dinheiro não pode ser apropriado se pertencer a terceiros ou a outras famílias. E, finalmente, quando solicitado para qualquer informação, a resposta deve ser a verdade. Se eu arriscasse um palpite, diria que o último não se aplica à polícia. A máfia faz um grande esforço para preservar o sigilo. Ser um mafioso significa que você simplesmente não pode sair por aí dizendo às pessoas de sua estação, pois é uma maneira fácil de acabar morto ou na prisão. Não é surpresa que haja um monte de regras a serem cumpridas. Coisas clandestinas para um mafioso podem ser apresentadas uns aos outros apenas por um terceiro, para manter a organização a salvo de impostores. Um membro da máfia não pode simplesmente se aproximar de outro membro e se apresentar. Isso seria muito fácil e potencialmente perigoso. E ele deve encontrar um terceiro membro que ambos conheçam para fazer a conexão. Desta forma, o terceiro membro atesta que ambos são membros leais, e não algum policial disfarçado, por exemplo. Falando nisso, há regras sobre como os membros se associam com policiais também. É exatamente o tipo de regra que você esperaria. Membros são simplesmente proibidos de associar com membros da polícia por razões muito óbvias. Algumas famílias da máfia têm regras escritas especificamente para as circunstâncias de ser afirmado: nunca seja visto com policiais. Uma regra bastante supérflua, devo acrescentar. Nenhum mafioso gostaria de ser levado de bom grado como um informante. Afinal, evitar os policiais já é um instinto natural, duplamente se você é um mafioso. Omerta, também conhecido como Código do Silêncio ou Código de Honra, é uma das mais altas regulamentações entre mafiosos. Violar a omerta é punível com a morte. Omerta é uma forma extrema de lealdade e solidariedade diante da autoridade. De acordo com o código, é profundamente humilhante e vergonhoso trair até mesmo os inimigos mais mortais para as autoridades. Como você pode imaginar, isso levou a muitos crimes da máfia não resolvidos. A lendária omerta encontrou seu lugar em muitas organizações criminosas. Esse código obriga todos os membros da máfia, até mesmo membros do público em geral, a não cooperar com as autoridades. Afinal, informantes recebem pontos. O código é tão estrito que, se um mafioso enfrentando acusações por um crime escolher se defender, implicando que outra pessoa na organização o fez, ele quebrou o código. Portanto, se ele se encontrar no fim de uma mesa de interrogatório, tudo o que pode fazer é aceitar sua punição e até mesmo cumprir pena, pois ele será extremamente punido se escolher delatar. Há uma designação especial para membros que optam por colaborar com promotores públicos, testemunhando contra seus membros da família, geralmente esperando obter sentenças reduzidas. Eles são chamados de pentiti. Tommaso Buscetta foi o primeiro mafioso siciliano a quebrar o Código do Silêncio. Ele ajudou nas convicções de centenas de mafiosos, embora ele tenha tido sorte o suficiente para sobreviver
e viver o resto de sua vida sob proteção de testemunhas. Nem sempre vem com um final feliz. A retaliação é permitida contra o Pentito, e claro, sua punição é sempre a morte. Embora o informante possa estar sob proteção de testemunhas, a organização coloca quantidades extremas de esforços para localizá-lo e matá-lo. Você simplesmente não deve quebrar Omerta.